Olá, amigos e amigas do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo as reflexões doutrinárias deste mês de dezembro, reservado para esta noite, para o dia de hoje, o Natal de Verdade. Homenagem de todos os centros espíritas ao nascimento do nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Então agradeço desde já a casa o convite do Departamento Doutrinário para contribuir com o trabalho que aí é realizado com tanto amor e dedicação. Então neste momento convido a todos e a todas que nos assistem para que possamos orar, entrando em sintonia com os espíritos amorosos, trabalhadores da Seara do Cristo, com a equipe espiritual que orienta as atividades do GPEC, para que, sintonizados com essa proposta, possamos rogar todos ao nosso Mestre e Irmão, Jesus de Nazaré, as suas bênçãos para todos os dias da nossa existência, o fortalecimento espiritual, o amparo que vem dando à humanidade inteira, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E que as celebrações do seu nascimento na Terra este ano seja bem diferenciada para todos nós que estamos a conhecer as propostas de educação e de amor desse irmão maior, o Senhor Jesus. E deseja que a sua paz, Senhor, envolva-nos a todos, nos fortalecendo no trabalho de divulgação, no trabalho de perseverança, no trabalho da evolução, para que desenvolvamos em nós a perfeição das potencialidades que se encontram latentes nas nossas experiências humanas, fortalecendo assim todos nós como espíritos, seres imortais que somos. Que a sua doce e suave paz continue conosco, agora e sempre. Então fiquemos em paz, o Natal de Verdade, entre as obras dos Espíritos que trazem para nós, lembrando o verdadeiro significado do nascimento de Jesus na Terra. E começamos com um texto da nossa irmã Joana de Ângeles, em uma das suas obras, que nos fala do contexto da chegada de Jesus à Terra. E Joana nos diz que naquele momento as incertezas pairavam nos corações e nas mentes ensombradas pelas amarguras, que a dominação arbitrária de Roma esmagava a alma sobranceira de Israel, as esperanças de libertação eram remotas. Então as incertezas, porque o povo, a população, a humanidade naquele momento, naquela região onde se encontrava, estavam com os corações oprimidos pelas leis que regiam, as leis materiais, pelos abusos da força do poder, as amarguras, a dominação romana, esmagava principalmente o povo de Israel, que via suas esperanças de paz para o futuro quase que indo à falência, porque só viam os homens mandando, desmandando, comandando, tomando liberdade de decidir a vida de um ser humano como se fosse a vida de um dos seus animais que faziam parte do seu grande rebanho. Porque os seres humanos também eram vendidos, eram leiloados nas feiras, como se não tivesse nenhuma valia perante a sociedade, perante a vida, perante a comunidade. Então a libertação, eles aguardavam no íntimo, quase que com certeza, de que haveria de acontecer um momento em que eles estivessem livres desse cativeiro dos próprios homens. Então, na época, não somente as autoridades romanas, mas nos templos,
nos templos onde se encontravam aqueles que eram representantes das leis, lutavam entre si os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus e até os publicanos. Todos, segundo Joana de Ângeles, disputando prerrogativas que não mereciam. Então, os templos iniciáticos, os templos de orientações religiosas, com os sacerdotes, com os levitas, tinham como objetivo de auxiliar o ser humano, como até hoje, a descobrir em si o reino de Deus, a encontrar fé e esperança no futuro através de uma religião a qual eles se encontravam vinculados. Mas os representantes dessas religiões disputavam nos próprios templos as prerrogativas que não mereciam, devido ao estado em que todos nos encontramos, seres humanos em experiências, espíritos imortais, todos criados pela mesma causa, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai. As necessidades são idênticas e o Pai cria para todos tudo que existe no universo e na natureza. Então existia o orgulho, a vaidade, a prepotência, que nos dias atuais não são diferenciados dos dias que já passaram. Porque nós observamos também que diante dos representantes de algumas religiões, de alguns segmentos religiosos, filosóficos, ainda existe esse embate, essa disputa, essa luta por coisa alguma. Porque o nosso objetivo fundamental, nós já sabemos através da doutrina, que todas as nossas ações precisam estar focadas no nosso aperfeiçoamento espiritual. Para isso é que nós nos encontramos encarnados. Porque através da reencarnação, que é um processo, já nos dizem os espíritos Allan Kardec que teremos tantas quantas forem necessárias, com o objetivo de quê? De desenvolvermos em nós as potencialidades que fazem parte do espírito imortal. E é uma lei, é a lei divina gravada em todas as suas criaturas, para que as criaturas, nós também estamos no contexto, possamos desenvolver esses potenciais e alcançarmos o estágio da perfeição. Então esse era o contexto da época em que Jesus se preparava para chegar. Então Joana nos diz que foi nesse lugar, assinalado pelos açoites do sofrimento, que Jesus nasceu. É uma das suas obras, Mereça Ser Feliz, Desperte e Seja Feliz, Alcance a Felicidade no íntimo de cada um. Nos diz que numa noite de céu azul turquesa, de ventos brandos e frios, o choro que lhe assinalou a chegada na terra, promovido pela entrada de ar nos pulmões, se transformou na musicalidade que tomou conta do planeta, anunciando que o amor chegou à Terra. O amor sublimado chegou à Terra. Então foi nesse lugar, assinalado pelo sofrimento, pela dor, pelo desprezo, pela discriminação, pelo sofrimento, que ele chegou no cenário. E hoje nós sabemos que os espíritos orientadores nos dizem que ele preparou-se milênios antes de adentrar as sombras do mundo, de adentrar a uma experiência humana no planeta Terra, reduzindo seu teor vibracional para estar conosco como orientador, como irmão maior que veio enviado do Pai. Então, chegando no planeta, esse era o cenário, o qual nos encontrávamos enquanto humanidades, enquanto espíritos em processo de evolução. O nosso irmão Emmanuel, no livro que lhe é próprio e fonte viva, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz que o Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem,
convertendo o planeta em seu reino de luz. Então ele veio por amor, por missão, veio em nome do Pai. Quando o próprio Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, falando do caminho da luz para a Terra, no seu processo espiritual evolutivo, que apenas ele tinha notícias na época, trazendo pela psicografia de Chico, da comunidade dos Espíritos Puros, da qual Jesus é um dos membros. Reuniu-se em torno da Terra a primeira vez, quando o orbe se preparava para adentrar num processo de construção, um processo de desenvolvimento, para que no futuro pudesse abrigar seres que viriam em nome de Deus para progredir, para desenvolver, para aperfeiçoar-se. Então essa primeira reunião que acontece quando o próprio Jesus, como membro dessa comunidade, estava presente, entre outros seres. E no segundo momento, esta comunidade dos Espíritos Puros reúne-se mais uma vez, porque entre esta comunidade, um deles viria à Terra para trazer a lei de amor na sua vivência, para despertar a humanidade, para conduzir e para ensinar as leis divinas através do amor. E ele foi o designado ou escolhido por se apresentar em condições tais de, no futuro, o próprio vir à Terra ensinar aos homens e às mulheres, espíritos em experiências humanas, como viver para ser feliz e se aperfeiçoar. E chegando aqui, ele também sabia que seus discípulos não eram do acervo moral da Terra, mas mesmo assim ele enviou a todos eles ao convívio com outros homens, com outros seres, com outros irmãos, para que se transformassem em servidores devotados do bem. Ide e pregai. Pregai os ensinamentos que eu tenho trazido, pregai a mensagem da libertação, porque essa é a tarefa de vocês. O apostolado de Jesus começa em 3 etapas. Primeiro, o chamamento, chamando aqueles que estavam ligados com ele no propósito desta divulgação do reino de Deus, que está no íntimo de cada um, alertando os espíritos para construir em si, na descoberta maior, esse reino que já existe em nossa consciência. No segundo momento, o colóquio com os discípulos, com os apóstolos, educando-os através das palavras que emitia durante o dia, através da vivência, com todos aqueles que eram os desprezados da sociedade. E no terceiro momento, quando eles já estavam preparados, ele os convida: ide e pregai. Não temei, vão, em nome de Deus, para levar a boa nova aos homens, aos seres que precisam conhecê-la, para perceberem que o amor chegou à Terra. Então ele veio, não sendo do mundo, não sendo desse planeta, mas veio estar conosco e continua velando amorosamente por nós, as criaturas que o Pai lhe confiou, para que ele nos conduza amorosamente ao regaço do Pai, sábios, justos e perfeitos, todos os momentos nas experiências que estamos desenvolvendo agora, contribuindo assim para o nosso aperfeiçoamento. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais. E eles respondem na questão 625 do Livro dos Espíritos: Jesus. Então Jesus constitui, como nós já sabemos e reforçamos sempre, o tipo de espírito mais perfeito que nós conhecemos aqui na Terra, o nosso irmão, que Deus nos oferece por misericórdia, por bondade, assim como age em todos os demais mundos, em todos os demais planetas, um mentor espiritual. E nós o consideramos o governador espiritual da Terra, que está conduzindo, evangelizando todos nós, quer estejamos encarnados ou desencarnados. É o modelo de perfeição. Então é a ele que nós estamos nos espelhando,
sendo chamado e conduzido por essa energia de amor que emana integralmente, perfeitamente, de seu íntimo, da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Allan Kardec. Então, Allan Kardec, fazendo estudo sobre a pergunta que foi feita, a resposta que foi dada pelos Espíritos, ele conclui que o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é toda regada de amor. Porque, sendo ele o mais puro e aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Seja em essência sintonizado com o Pai para cumprir a missão a qual foi enviada. E teve um momento de nos dizer lá no Evangelho, eu e o Pai somos um. Eu vim a este mundo para fazer a vontade de meu Pai, para cumprir a missão pela qual ele me enviou. Missão essa de orientar, de educar, de amar e ensinar-nos também a viver no amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como se fosse nós mesmos. E ele vivenciou todas essas experiências na Terra. No livro Fonte Viva, Emmanuel continua tratando dessa questão, dizendo assim, as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. As legiões angélicas, seres incontáveis, evoluídos, que emanaram na corte de Jesus de Nazaré, quando esse espírito mergulha nas sombras do mundo para trazer a luz do amor. Porque não trabalha sozinho. Porque na lei do universo existe a lei da cooperação, a lei das vivências, a qual todos os seres que já despertaram sentem-se ministros de Deus para que as leis divinas sejam cumpridas em toda parte. Então, as legiões angélicas junto à manjedoura, naquele momento, quando o planeta Terra recebe esse ser iluminado, não apresentaram qualquer palavra de violência, muito pelo contrário. Palavras de amor. Glória a Deus na terra. Paz aos homens de boa vontade. Nasceu Jesus. O amor veio à terra. Quando o amor veio à terra, a terra nunca mais foi a mesma. Os habitantes da terra sentiram na acústica espiritual, quer estivessem no plano físico, encarnados, ou no plano dos espíritos desencarnados. Todos sentimos esta vibração, esta amorosidade, porque seres nesse nível evolutivo, em que ele se encontrava há mais de 20 séculos atrás, que o nível já não é mais o mesmo, porque a evolução não cessa, a evolução não para, como dizem os espíritos. E essas legiões de seres avançados espiritualmente vieram também contribuindo para que o reinado, a realeza de Jesus se estabelecesse na Terra, como se estabelece até hoje, mesmo estando ele amparando o planeta e os moradores nas esferas espirituais superiores. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Simplesmente amar. Porque já haviam passado pelo planeta vários seres que também trouxeram missões para contribuir com a evolução da humanidade. Mas muito utilizaram essas tarefas de formas indevidas, promovendo as guerras, as lutas, as escravidões que aconteceram e ainda acontecem ao longo do planeta, cessando a cada dia, quando se percebe o amor vinculado a esse ser maior, que é o nosso irmão
mais velho, faz parte da nossa família. Então não veio para ferir nem para destruir, nem para assumir o palácio, nem para destituir reis temporais. Ele veio trazendo a sua realeza íntima que perdura para sempre. O amor. Mestre, qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus, meu filho, acima de todas as coisas, porque é nosso Pai, Criador e mantenedor da vida. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo com uma grande condicional. De que maneira? Como se fosse nós próprios. Que somos todos filhos do mesmo Pai. Espíritos, centelha divina, como dizem os orientadores espirituais, em processo de evolução. Amai-vos como eu vos amei. E mais tarde, o enviado consolador, o Espírito da Verdade, nos diz, basicamente aos espíritas que sintonizaram com a proposta do cristianismo redivivo, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Primeiro ensinamento, o amor. Segundo, a instrução. Que através da instrução nós vamos conhecendo as leis. Na aplicabilidade das leis nós vamos desenvolvendo o sentimento por excelência, que se chama amor, o requinte dos sentimentos. Então, quando ele chega ao planeta e até os dias atuais, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Ele veio para tratar a todos da mesma forma, porque conhecia e conhece até os dias de hoje todos os espíritos que o Pai lhe confiou, o nosso íntimo, e conhece as dores, as alegrias, os sofrimentos, as necessidades, as conquistas já elaboradas por cada um de nós. Não punição a ninguém, nem castigo, porque na lei divina não existe o castigo, nem condenação aos pecadores. Quando a mulher adúltera pergunta, o Senhor não vai me condenar? Os homens trouxeram para ser apresentada ao Senhor, mestre, e a ser apedrejada. Não, minha filha, eu não te condeno. Os seus acusadores foram embora. Eu também não te condeno. Só lhe informo que vá e não tornes a pecar. Não torne a contrair débitos perante a lei, para que sejas livres. E a partir dali, aquela criatura, representando todos nós na humanidade, ouvimos esse grande chamado do Mestre. Os erros do passado, as dificuldades, os momentos inadequados perante a lei já ficaram. Então, daqui para frente, nós desejamos caminhar firmes e seguros nesse propósito. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, trazida por Moisés, do dente por dente, encontrara enfim o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Eu não vim destruir a lei, disse ele para os apóstolos e para os discípulos. Eu vim dar cumprimento, porque a lei que Moisés trouxe foi apropriada ao nível de maturidade espiritual dos seres que se encontravam na época. Era o olho por olho e o dente por dente. Se fizesse, recebia imediatamente uma forma de coibir, uma forma de educar, pela dor, aqueles que não sabiam ainda viver pelo amor, buscando outras experiências. Então o amor, enfim, chegou, disposto à sublime renúncia até a cruz. Viveu por amor em todos os momentos, exemplificou o amor. Quando preso diante do Sinédrio, diante de Pilatos, pergunta, então tu és rei dos judeus? Ele diz, tu dizes, eu não sou rei. Se sou rei, eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Porque todo aquele que ouve a verdade, segue-me. Adentra aos propósitos que eu estou trazendo. Tu o dizes. Senão, se fosse rei deste mundo,
os meus ministros haviam de pelejar e eu não estaria agora nas condições em que me encontro. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que ele tem uma realeza, e essa realeza não é temporal. Essa realeza não é do mundo material. Por isso que ele disse, o meu reino ainda não é daqui. Porque o reino que ele já construiu dentro de si mesmo está na consciência do Espírito. E não nas disputas materiais dos templos religiosos, quando ele chegou e encontrou. Esse reino do ouro, da corrida do ouro, das paixões, dos apegos materiais, não faziam nem fazem parte da sua jornada. Mas a sua ascendência moral e espiritual, até hoje, paira em torno do planeta, convidando-nos todos nós, seres espirituais, a segui-lo nos esforços que estamos fazendo para nos vincularmos ao bem. A mentora Joana de Ângeles nos diz nas suas obras, Jesus transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. Tem sido objeto de aprofundadas pesquisas através dos templos, permanecendo, no entanto, muito ignorado. Transcende a tudo quanto nós possamos dizer, falar, enunciar e escrever. Conheceu e já estudou, porque é simplesmente um ser que veio por amor. Perfeição, pureza espiritual, puro de coração. Por isso que teve a capacidade moral de enunciar as bem-aventuranças, auxiliando-nos a humanidade a continuar com esse código de ética moral que até hoje precisamos caminhar e esforçar bastante para colocarmos em prática. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Palavra de Jesus de Nazaré. E a sua palavra não passa, porque é palavra para a vida eterna. Tem sido objeto de aprofundadas pesquisas através dos templos. Todos os dias surge uma novidade em torno de Jesus, no local onde viveu, porque são as pesquisas que estão sendo feitas para que possamos entender quem é esse ser transcendental a todo estado em que a humanidade se encontrava naquela época. Imaginemos nós hoje, 20 séculos após aquele período em que ele chegou. De forma que Jesus elegeu uma gruta obscura para iluminá-la com seu berço de palha e uma cruz hedionda para despedir-se do convívio com as criaturas, em sua breve existência na qual alterou totalmente as paisagens culturais do planeta. Uma gruta, primeira lição, a humildade. Nos locais onde se encontrava na época, para a necessidade da sua chegada, todos os ambientes estavam lotados. Ele escolhe numa residência onde se alugavam locais para os viajantes. Foi ali que ele chegou, escolheu seu berço de palha. E uma cruz infamante, odienda, porque não tinha pecados. Não tinha nada que o condenasse por estar anunciando um reino que os homens não conheciam e nem sabiam onde estavam. Hoje, com o passar do tempo, quantos daquela época já nos redimimos, estamos redimidos, buscando conhecer esse ser irmão chamado Jesus de Nazaré? Quantos mudaram sua forma de pensar? E Joana nos diz que a sua breve existência, nessa breve existência, como um ser missionário, transformou totalmente as paisagens culturais do planeta, tanto que a história é dividida antes dele e depois dele. E Joana nos diz que, após a chegada de Jesus à Terra, nunca mais a humanidade foi nem será a mesma, porque quem o conheceu e viveu com ele transformou-se para sempre. João, no Evangelho capítulo 3, versículo 16, nos diz que o melhor presente nós recebemos de Deus. Eis o verdadeiro significado do Natal, do nascimento de Jesus na terra,
onde foi escolhida uma data em comum acordo com os cristãos, para que possamos celebrar orgulhosamente, com amor, esse presente que nós recebemos de Deus. Deus é amor, assim se referia o apóstolo João. E nós recebemos o melhor presente. Por isso que quando os dias de Natal vão se aproximando, o dia 25 de dezembro especificamente, em nosso íntimo, um estado diferenciado, uma energia diferenciada com esse presente, e buscamos presentear as criaturas, as pessoas que convivem conosco, e nós percebemos que quanto maior é a ligação, é a afetividade, nós imaginamos um maior presente. Mas estamos nós agora, nesse período de pandemia, vamos viver, com certeza já estamos vivendo, um Natal diferente. Como será a celebração do Natal de Jesus para conosco? Que significado nós vamos dar, estamos dando a esse 25 de dezembro que se aproxima? Um dia, com certeza, quando estivermos avançados no processo evolutivo, aperfeiçoado, nós viveremos esse Natal todos os dias da nossa existência. Mas esse ano, nós já sabemos que será diferenciado. E a tecnologia está disponível como possibilidades da misericórdia divina, para que nós, mesmo distanciados fisicamente, possamos estar próximos pelo pensamento, pela sintonia e pela mensagem. E os Espíritos continuam a nos dizer que, daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria, o algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado, o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundícia. Então, daquele momento em diante, os discípulos que se filiaram ao trabalho, à divulgação, os romanos, que mesmo indo de encontro à lei romana, que não poderiam seguir um profeta qualquer que aparecesse, no íntimo estavam seguindo. Os soldados romanos já não cometeriam as leis como elas eram designadas, porque no íntimo eles já seguiam o mandamento de amor, de perdão, que aquele mestre anunciava, embora eles não pudessem se dizer seguidores de Jesus. O inimigo já seria um irmão transviado, e esse irmão que precisaria ser orientado para a vida e para a verdade. Então, a partir daí, todo esse sofrimento já iria diminuindo, porque só com as vibrações energéticas desse ser já se perceberia que não seria possível mais continuar como estava, porque ele emana e continua emanando uma energia diferenciada daquela que envolve, que acolhe e que ama. E essa energia é o grande diferencial de todos os seres que já passaram na Terra, trazendo suas tarefas e suas missões. Era verdadeiro Natal. Entre as multidões sequiosas de orientação, numa época de inconcebíveis preconceitos de todo gênero, elegeu sempre os indivíduos mais detestados, combatidos, perseguidos, excluídos, sem abandonar
os elevados na ribalta dos valores terrestres. Eu vim para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Então, em sua tarefa missionária, ele conviveu justamente com os discriminados da sociedade, com todos aqueles que eram vítimas do preconceito. Lembramos de Maria de Magdala, quando foi buscá-lo para ser curada no íntimo da sua alma, para ser curada das paixões desenfreadas que a cercavam-se, e depois ela segue-o, deixando todos os bens materiais que foram conquistados com a permuta das energias corporais, distribuindo com todos e seguindo o Mestre. Vem, Maria. E foi a ela que ele se apresentou, quando retorna, deixando com a veste física, apresentando-se perispiritualmente, porque ela, por muito amar, como ele mesmo diz, Maria, você, por muito amar, merece a descoberta do reino de Deus em si mesmo. Maria de Magdala, a prostituta, na época, vivenciando suas experiências terrenas, ama, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mas ele não abandonava também aqueles que viviam nas elevadas ribaltas dos valores terrestres. Os senhores, os doutores da lei, também ele se aproximava deles, porque eles também precisavam de médicos, só que eles não sabiam. Então buscava os cegos, os aleijados, os leprosos, os obsidiados. Quando o pai apresenta, Senhor, já apresentei meu filho aos discípulos e eles não puderam curá-lo. Trazei-me aqui onde está a criança. E o pai apresenta um jovem que era obsidiado. E ele amorosamente aproximando daquele ser encarnado e dos seres espirituais desencarnados que provocavam aquela obsessão, aquela subjugação, esse amor liberta-os, conduzindo os desencarnados às paragens do plano espiritual e o encarnado ao Pai, que lhe diz, eu apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E mais tarde os discípulos perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos? Ele disse, porque faltou fé, meus filhos. Quando tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a esse monte, passa daqui para lá e ele passará. Porque a fé transporta todas as montanhas que existem ainda no íntimo de cada um de nós. O orgulho, a vaidade, a prepotência, o preconceito, o julgamento dos procedimentos alheios que nós desconhecemos as causas. Então, tudo isso ainda faz parte também do planeta, desde a época em que ele aqui chegou. Mas quantos despertaram e começaram a semear a caridade em nome do amor de Deus? Auxiliar os famintos, os pobres, os estropiados, porque ele deixou todo esse conselho no Evangelho. Quando derdes um banquete, não convida aqueles que possam lhe retribuir. E banquete, hoje nós já sabemos que não somente o repasto alimentar, mas tudo aquilo que nós já sejamos capazes de desfrutar, como o conhecimento, as tarefas, as ações, o trabalho no bem, convida os pobres, os estropiados, aqueles que ainda não conhecem, para que também possam se alimentar, se reerguer, para descobrir, assim como nós estamos desejando, o reino divino que está em cada um de nós, como seres imortais. Jesus, diz a nossa irmã Joana de Ângeles, fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros para tornar-se a ponte de ligação com Deus. Quantos desejaram a felicidade a partir daquela ocasião, encontraram-na no Sermão da Montanha, que ele apresentaria às criaturas em momento próprio. Desceu dos astros, veio de esferas espirituais evoluídas, onde o bem reina para sempre. Fazer-se ligação entre nós e o Criador,
e pacificar todas as vidas. Por isso que os Espíritos nos orientam, o estudo do Evangelho, a leitura do Evangelho, porque esse Evangelho deixado por Jesus, anotado pelos apóstolos e pelos discípulos que o conheceram, quando nós adentramos e permitimos que Ele adentre em nós, pacificamos as nossas angústias, as nossas dores, as nossas expectativas. E os dias de pandemia, como foi importante o Evangelho na nossa vida. Quantos cultos do Evangelho no lar se disseminaram pelo planeta, porque em cada residência, em cada momento, pessoas que faziam famílias a semana inteira para estarmos vinculados aos propósitos de Jesus. Tornou-se a ponte de ligação entre nós e Deus, o Pai. E teve a oportunidade de deixar para nós o grande poema do Pai Nosso. Quando os discípulos solicitam, Mestre, ensina-nos a orar, porque os seguidores de todos aqueles que passaram pela terra aprenderam algo com ele. E ele diz, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vossos são o poder, o amor, a glória para todos sempre. Então, neste momento, quando estamos vinculados no Pai Nosso, do íntimo, pelo pensamento para o alto, nós nos vinculamos ao Pai. Através dele que fez-se a ponte de intercâmbio entre a criatura e o Criador. Porque o Pai nós não vemos, nós não conhecemos, nós ainda não entendemos. Algo que é causa primeira de todas as causas, inteligência suprema do universo, incriado, não teve começo, não teve fim. Mas nós conhecemos Jesus, Jesus da cidade de Nazaré, como era conhecido na época. Fez-se o pacificador de todas as vidas que estão no planeta Terra. Quer acreditem nele, quer estejam com a proposta dele ou não, ele está com todos nós, ao mesmo tempo nos envolvendo, nos abraçando, nos convidando a permitirmos que o reino de Deus possa fluir de nós para o mundo. E os companheiros espirituais continuam nos informando, nos esclarecendo, nos alertando que a chegada dele é verdadeira e tem importância muito maior do que nós possamos imaginar. Jesus compôs incomparáveis sinfonias, ricas de esperança e de bênçãos, que prosseguem embalando o pensamento após mais de 2000 anos, desde quando foram apresentadas. Esperança. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Olha que esperança. E esse Consolador vem para ficar convosco eternamente, o Espírito da Verdade, que o mundo não poderia conhecer naquele tempo, naquela época, mas vós o conhecereis. Ele dizia aos apóstolos, porque estará em vós, estará convosco, estará entre vós. Milênios depois, o Consolador prometido se estabelece na terra, cumprindo essa promessa de fé, de esperança e de bênçãos, anotado por João, lá no capítulo 6 do Evangelho. Ele falou do semeador que saiu a semear, e a semente caiu em vários locais, em vários tipos de terreno, nos dizendo que espiritualmente
Cada um de nós ouvimos, lemos, sentimos a mensagem de acordo com o nosso íntimo. Pode estar ainda endurecido, sem muita terra, sem muita adubação, e a mensagem passa, as pessoas pisoteiam, os pássaros vêm e comem. Pode estar ainda mergulhado nos espinhos, nas aflições da vida, que no momento em que nós ouvimos, nós nos satisfazemos, mas não temos perseverança, fé e caridade para continuar firme nos propósitos da caridade. E passa. Falta terra, falta substância, falta água. E a semente é esmagada pelos espinhos, pelos espinheiros. Pode também nos pedregulhos, no endurecimento do coração, dos sentimentos. Aqueles que ainda não desejaram despertar para essa mensagem de aliviar suas dores, ouvem, leem, mas não chega no íntimo. Que nós já sabemos que o trabalho de digerir, jogar para dentro é nosso. E o pedregulho vai diluindo. E existem aqueles, o terreno bom, o terreno fértil e adubado, ventilado, úmido, que quando a semente chega, germina com muita propriedade. Como aconteceu com os primeiros cristãos. Aqueles que ouviram a mensagem, trabalharam para que ela se implantasse e deram a vida em holocausto, a vida física, material, em nome do reino de Deus, que está em nós, que estabelece em cada um de nós. Jesus nunca se permitiu uma conduta verbal e outra comportamental diferenciadas. Todos os seus ditos encontram-se confirmados pelos seus feitos. É o exemplo, por isso que é o modelo e o guia. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele amou a todos, indistintamente. Aos pobres, aos coxos, aleijados, estropiados, aos ricos, aos soldados. Tanto que o soldado romano o procura, mestre, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo que está doente em casa será salvo. Aquele romano seguia e ele abraçava todos, a Pilatos, Herodes, Caifás, todos que passaram pela humanidade, que cometeram atos desatinados, como até hoje, ele tem a conduta verbal do amor e da prática para com todos. Tanto que no momento crucial, ele diz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. A humanidade devolvia a luz do mundo com as pedras da ignorância, com a cruz infamante, como diz a mentora Joana de Ângeles. E ele retorna à missão cumprida na Terra. O alvorecer de uma nova era estava e está estabelecido no planeta Terra, ostensivamente com as mudanças comportamentais que estão ocorrendo, e o amor de Jesus continua para com todos. E mesmo quando abandonado, escarnecido, julgado e condenado sem culpa, manteve a dignidade incomparável que lhe assinalava a existência, não repartindo com ninguém suas dores, e o holocausto a que se submeteu. Abandonado, nós sabemos o que aconteceu com a humanidade de um modo geral, com os discípulos e com qualquer um de nós, quando muitas vezes não aplicamos os conhecimentos necessários e a vivência, não estamos perfeitamente no estado em que ele se encontrava nem se encontra. Mas já aderimos a esses princípios, a esses propósitos. Abandonado, escarnecido, julgado e condenado. Não repartiu com ninguém suas dores e o holocausto a que se submeteu. Confiava na misericórdia do Pai que lhe enviou, para que ele pudesse cumprir a tarefa ao qual estava vinculado, que é viver o amor na terra. Jesus, no entanto, permanece o mesmo, aguardando aqueles que o queiram seguir.
permanece o mesmo, sempre. E daquela época até os dias de hoje. Quantos que eram contrários à proposta do Mestre o seguem hoje? Sem receio, sem vergonha de sermos julgados, porque ele não julga. E cuidado, não julgueis para não ser julgado com a mesma moeda. Sabia e sabe que nas nossas caminhadas evolutivas, encarnados nos planetas onde possamos estar vivenciando, poderemos falir, poderemos levantar, poderemos continuar, e as encarnações sucessivas estarão sempre disponíveis para que nós possamos aprender a amar. Então Jesus, no entanto, permanece o mesmo, aguardando pacientemente que cada um de nós possamos dar saltos de qualidade perante a vida. Saltos de amorosidade, de bondade, permitindo que as potencialidades divinas em nós possam realmente aflorar. Despertava o interesse dos seus ouvintes, mantendo diálogos repassados de incomum habilidade psicológica, de forma a penetrar no âmago dos problemas existenciais, sem permitir-se censura ou desdém. A psicopedagogia de Jesus era absorver as necessidades dos ouvintes, penetrava no íntimo como penetra de cada um de nós, conhecendo-nos espiritualmente, sem julgamento. A habilidade psicológica, como diz a mentora Joana de Ângeles, porque esse texto está numa das obras psicológicas, desperte e seja feliz, de forma a penetrar o âmago de cada um, sem julgar, sem desdenhar e sem censurar. Então esse é o mestre verdadeiro. Então nós percebemos que o nascimento dele na Terra vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Tem um significado muito profundo para todas as criaturas que nos encontramos na Terra, sobre a orientação dele, enviado do Pai. Por tudo isso, o nascimento de Jesus é sempre renovador convite a uma releitura da sua mensagem, a novas reflexões em torno das suas palavras de luz, a rever os seus projetos de amor para com a humanidade. Releitura. A mentora Amélia Rodrigues, poetisa através da psicografia de Divaldo Franco, tem uma obra que chama-se A Mensagem do Amor Imortal. E ela nos diz na abertura dessa obra que repensar Jesus Cristo é de ordem preferencial nos dias atuais em que nós estamos vivenciando na Terra. Pela violência, pelos preconceitos, pelos desdém, por tudo que a sociedade terrena convive e vive nos dias atuais. Repensar, rever, para descobrirmos o renovador hálito de amor que emana de suas mensagens para com todos nós, e cada um de nós já sabe que podemos buscar o Evangelho para essas reflexões em torno das suas palavras de luz, a rever os seus projetos de amor para com a humanidade. Todo o projeto traçado, desde o momento em que chegou até os dias atuais. Não tem outro objetivo a não ser amar a humanidade. Amar os seres espirituais que retornaram ao plano espiritual, que estão retornando, mas que continuam vinculados ao planeta, à escola planetária chamada Terra. E o nosso irmão Emmanuel conclui a obra. O texto nessa obra, fonte viva, vinha de luz, pão nosso, caminho, verdade e vida. E nesta ele nos diz: irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, vontade. Estendamos a simpatia para com todos
e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, nós estamos ouvindo, nós estamos sendo convidados a todo momento. Ele pede que recordemos que o Mestre veio até nós para nos ensinar a amar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos, eis o grande desafio. Usando a oração como grande lenitivo para sanar todos os desafios e fortalecer a cada um de nós na nossa trajetória, na nossa encaminhada. Então, por isso, amigos e amigas do GPEC, agradecendo mais este momento de reflexões doutrinárias, de estudo das obras que nos falam do nosso irmão maior, desejo a todos que nos escutam, que nos ouvem, que participam deste momento doutrinário, vinculados ou não ao GPEC, que tenhamos um Feliz Natal. Um Feliz Natal com o Evangelho de Jesus. Será um Natal diferenciado. Como estamos planejando a celebração do nosso Natal deste ano? A tecnologia está aí disponível para aproximar os nossos banquetes espirituais, que seja principalmente com o convite ao aniversariante, com o culto do Evangelho no lar, colocando a água para ser fluidificada pelos benfeitores que trabalham na seara do Cristo, colocando assim o medicamento necessário para apaziguar as nossas ansiedades, para harmonizar o nosso íntimo, para que possamos nos manter realmente na noite de céu azul turquesa, de ventos brandos e frios, recordando a noite significativa do presente maior que nós recebemos na terra, Jesus de Nazaré. E assim estaremos celebrando o verdadeiro sentido, significado da vinda dele ao planeta Terra. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe, que os mentores espirituais nos estimulem, nos fortaleçam nos nossos propósitos, no bem e no trabalho, de assistência, de transformação social para todos nós e para aqueles que fazem parte do contexto natural da Terra para conosco. Muita paz. Muito obrigado.